Nesta aula, a gente vai ver mais um recurso referente ao comando for e ao comando while. Então, estando aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, vou criar um programa chamado for1.rb. Ok, e aqui no main eu vou passar aqui para for1. Então, um exemplo bem simples, né? Que a ideia é explicar esse novo conceito. Vou fazer uma sequência de números de 1 a 10. Vou colocar aqui o end do for. E aqui eu simplesmente vou imprimir o valor do número. O valor do número da sequência. Então, de 1 a 10 estão funcionando direitinho. Agora, vamos supor que eu não queira imprimir os números entre 5 e 7. Então, eu poderia em Ruby fazer o seguinte. Se número maior ou igual a 5 ou número menor ou igual a 7, o que eu quero? Eu quero que ele não passe aqui para baixo, executando os comandos que estão abaixo do end. Eu quero que daqui ele já volte para o for para pegar o próximo número. Então, em Ruby existe um comando chamado next, que quando ele encontra o next, no caso de um for, ele salta daqui e já vai direto para cá. Ele não passa aqui para baixo. Então, vamos ver o resultado. Vamos ver se é o resultado esperado. Ó, não fez nada. Né? Por que não fez nada? Vamos observar. Vou escrever aqui, ó, fim de programa, para vocês verem o que aconteceu. Ó, saltou direto para o fim de programa. Por quê? Vamos entender isso. Isso aqui a gente entende fazendo um teste de mesa. Mas observa só. A primeira vez, o número vai receber o valor 1. E aí ele vem e vai resolver essa expressão. Observa só. 1 é maior ou igual a 5? Então, aqui deu falso. Então, bem o que a gente espera. A gente espera que, dando falso aqui, né? Desculpa, 1 é maior ou igual a 0. Dando falso aqui, eu vou testar a próxima expressão, porque eu estou num OR. O número 1 é menor ou igual a 7? Número 1 é menor ou igual a 7. Então, aqui vai dar verdadeiro. Se dá verdadeiro, ele entra aqui, encontrou o next e volta para cá, vai pegar o número 2. Então, ele volta a perguntar, 2 é maior ou igual a 5? Falso. Or, 2 é menor que 7? Verdadeiro. Passa para cá, next, vai embora. Então, a gente já vê que vai dar verdadeiro enquanto o número for menor ou igual a 7. Então, vamos testar com 8 já. Vamos supor que o número já chegou a 8. 8 é maior do que 5? Verdadeiro. Or, como já deu verdadeiro no primeiro, num OR, eu nem preciso avaliar o resto. Isso aqui já vai dar verdadeiro. Então, com o número 8, ele entra aqui no next. Aí ele pega o 9. 9 é maior que 5? Verdadeiro. Como eu estou num OR, nem preciso avaliar o resto, já dá verdadeiro, entra. Ou seja, então ele só fica aqui, ó, nesse pedacinho, até o número 10, terminou o 10, ele salta para fora do end e imprime fim do programa. Ou seja, ele, nesse caso, o programa não passou aqui em nenhum momento. Por quê? Porque a condição aqui está errada. Né? Então, para que funcione de acordo, né, a gente não quer imprimir os números de 5 a 7. Então, o que acontece? Eu vou usar o operador AND e vamos ver o resultado. Então, eu posso fazer até o teste de mesa. Se for 1 é maior ou igual a 5? Falso. Então, se deu falso já aqui, e eu tenho um AND, eu nem preciso verificar o resto. Ele nem executa isso e vai saltar aqui para baixo. Ótimo. Então, com um número pequeno já dá certo. Vamos ver se vai funcionar. Ele tem que imprimir, então, o 1, o 2, o 3, o 4, o 8, o 9 e o 10. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Certo? Então, quando o número for igual a 5,
aqui vai dar verdadeiro, ele entra e encontra o next. Então, daqui, ele já salta aqui para o for, ele nem passa aqui para baixo, por isso que ele não imprimiu esses números. Só que observa aqui no for, mesmo ele voltando, não chegando no end, né, ele voltando aqui no for, ele já continua fazendo a sequência normal, né, do programa, como se ele tivesse chegado ao end do for, a cada vez voltado para pegar o próximo número. Então, esta é uma forma da gente poder fazer a volta num determinado ponto do programa, mesmo sem ter que chegar ao final do laço, usando esse comando next. Vamos supor que eu vá de 0 a 100. Vamos melhorar agora esse programa. Então, eu vou imprimir um número e eu vou pedir aqui para o usuário digitar, fazer o seguinte: deseja continuar? Isso aqui vai ser uma pergunta. Então, se o usuário colocar S, vai ser sim. Ou N para não. Aí eu vou pegar a informação que o usuário digitou e colocar uma variável chamada opção. E aí eu vou fazer o teste. Se opção diferente de S, eu vou fazer o quê? Eu vou querer sair do programa e eu não quero continuar. Não importa se o for chegou até o número 100 ou não. Então, aqui eu vou usar o break. Né? A diferença do next e do break é essa. O next, daqui ele salta para cá e pega o próximo número, né? E assim vai. Cada vez que ele passa no next. No caso do break, ele simplesmente interrompe o for, não importa a numeração em que está, e salta para o comando que está após o end do for. Então, o que a gente tem que aprender de novo aqui? A diferença entre o next e o break. Que às vezes a gente precisa interromper um laço em algum momento, de acordo com alguma situação, ou a gente precisa voltar ao início do laço sem precisar executar os códigos que estão aqui abaixo. Vamos executar isso aqui. Então, ó, imprimiu o número 1. Aí ele pergunta, deseja continuar? Eu vou colocar sim. Ele imprime o número 2, né? Porque sim, ele não passa pelo break e bate aqui e volta lá no for. Mas eu ainda continuo não imprimindo o número 5 a 7. Então, ó, eu vou dar um sim aqui. Opa, número 5, sim. Imprimiu 3, sim. Imprimiu 4, sim. Imprimiu 8. Olha, já saltou para o número 8. Por quê? Porque ele bateu aqui, testou com 5, bateu aqui, testou com 6, bateu aqui, testou com 7, aí vem com 8, tudo isso aqui deu falso e ele salta para cá. Faz a impressão do 8 e pergunta se eu desejo continuar, sim ou não. Então, vou dar aqui sim, né? Sim, sim, vai embora, vai até o 100. Se eu quiser interromper, eu vou colocar aqui, ó, N. N, ele vai cair. Opa, eu acabei alterando o programa aqui sem querer. Quando eu digitar N, ele pergunta, opção é diferente de S? Sim, porque a opção está valendo N. Então, ele vai encontrar um break agora. Então, ele vai pegar desse ponto e já vai saltar para essa linha após o end. Não importa em que posição de contagem esteja o for. Então, aqui o for está no 12, eu vou dar um N aqui, então ele já vai interromper um programa. Fim de programa. Já interrompeu. Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso. Essa nova funcionalidade, que é muito utilizada em laços, dependendo, logicamente, da situação, mas isso aqui é um recurso bem interessante. E o break a gente já tinha visto aqui, só foi uma recordação. Então, que esses dois comandos, eles trabalham junto com o for. Mas você não é obrigado a ter os dois. Você pode ter apenas o next, ou apenas o break, ou ter os dois. Tudo vai depender, logicamente,
daquilo que o algoritmo pede que seja feito. Essa é a ideia. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje.